Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. A nossa aula de História, hoje ela vai ser bastante breve, bem rapidinha para ninguém se cansar e eu espero que vocês gostem bastante. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito polêmico, que nós temos muitas vezes preconceito, porém não devemos ter. Eu espero que vocês saiam a partir dessa aula de hoje tendo outra visão de uma religião muito antiga também, que a gente vai tratar sobre ela hoje, que é sobre a religião Islã. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar em um povo chamado de muçulmano ou chamado de islamismo. O islamismo é uma das religiões também de grande importância para a história do mundo e que tem uma grande quantidade de pessoas que fazem parte dessa religião. A gente vai observar que essa religião atualmente ela é formada por mais de 1 bilhão de pessoas. A gente vai observar que essa religião muitas vezes ela é vista como formada por terroristas, por pessoas que matam, pessoas que não sejam da sua religião. Porém, isso é um preconceito que foi sendo passado de geração a geração. A gente vai tentar compreender hoje de uma forma melhor como essa religião ela surgiu e como ela se expandiu ao redor do mundo. A gente vai observar que essa religião ela é uma religião que acredita em apenas um Deus, ou seja, ela é monoteísta, e ela foi fundada por um homem chamado de Maomé, no início do século VII, ou seja, por volta do ano de 610 depois de Cristo. Ou seja, essa religião ela existe há exatamente 1410 anos atrás. A gente vai observar então que essa religião, que surgiu há mais de 1410 anos atrás, a gente vai observar que hoje ela abrange cerca de 20% da população mundial. A gente vai observar que essa religião ela se chama islamismo porque a palavra Islã, a gente vai observar que a palavra Islã significa rendição ou submissão. Toda pessoa que ela entrega sua vontade a Deus, ela é chamada de Islã. Então a religião ela vai se chamar islamismo, porque em árabe significa aquele que se submete à sua vontade e à vontade de Deus. Uma pessoa que segue a religião Islã, a gente vai observar que ele é chamado de muçulmano. O muçulmano, a gente vai observar que é o seguidor da fé islã, também chamado por alguns de islamita. A gente vai observar que também existem pessoas chamadas de maometano, ou seja, às vezes é usado para se referir ao muçulmano, mas muitos rejeitam essa expressão. Afinal, a religião seria de devoção a Deus e não ao profeta Maomé. A gente vai observar então que dois conceitos mais utilizados que nós vamos estudar vai ser então o conceito do Islã, que é o nome da religião, que vai ser criado lá na Arábia Saudita, e a palavra Islã significa submissão, é a submissão à vontade de Deus. O Deus deles é chamado de Alá. A gente vê que muçulmano é toda pessoa que segue a fé do Islã. A gente vai observar então onde é que estão a maior parte das pessoas que fazem parte do islamismo. A gente vai observar que hoje a gente vai observar que existe mais de 1 bilhão de pessoas seguidores do Islã. A gente vai observar que lá na região da Península Arábica foi onde surgiu a religião Islã. Existe 15% da população mundial que é uma população mundial. 15% está localizado na Arábia Saudita, dos muçulmanos. A gente vê o país que tem mais muçulmanos lá no continente asiático. Nós temos a Indonésia, que é o maior país islâmico, com quase 17% de todos os muçulmanos do mundo. A gente vê que então a Indonésia é o país que tem uma maior quantidade de pessoas islã ou muçulmanos. Aí nós vamos encontrar então uma divisão no mapa do mundo de acordo com a população de pessoas que fazem parte da religião islã. A gente vai observar aí que nós temos a Índia, o Paquistão, a gente fez 5%,
A gente vai observar aí, por exemplo, nós temos então, a gente pode encontrar Índia e Paquistão tem uma grande quantidade de muçulmanos. Nós temos aí de azul o Oriente Médio também tem 18%. A gente vai observar aí o norte da África também, o sudeste da Ásia, nós vamos encontrar 17%. Nós vamos encontrar também a Rússia e a China, tem uma boa quantidade. E os outros países, que tem apenas 5% do mundo, a gente vê que vai ser o Brasil e os Estados Unidos. E a gente vê que aí, por exemplo, a gente vai encontrar, por exemplo, aí na Índia e no Paquistão, a maior quantidade, então, de pessoas muçulmanas do mundo. A gente vê que essa região da Índia, do Paquistão, da Indonésia, elas vão ficar entre o sul e o sudeste da Ásia. Uma região que hoje recebe uma grande quantidade de pessoas muçulmanas e que possuem cerca de 30% dos muçulmanos do mundo. A gente vai observar então que o Brasil e o restante do continente americano tem apenas 5% de muçulmanos do mundo, que está representado na cor rosa aí. A gente vai observar, primeiro para a gente tentar compreender essa religião islã, nós temos que tentar compreender como foi que surgiu essa religião. A religião islã, ela surgiu lá na Arábia Saudita, que fica lá no continente asiático. A gente vai observar que lá naquela região existiam vários povos que eram comerciantes. Esses comerciantes que viviam no deserto eram chamados de beduínos. A gente vai observar que eles ficavam vagando de um lugar para o outro. E com o passar do tempo, existiam várias cidades importantes lá na Arábia Saudita, Meca e Medina. A gente vai observar que esses povos eles não eram organizados. A gente vê que eles tinham o mesmo idioma e falavam e tinham as mesmas crenças religiosas, ou seja, os povos que viviam na Arábia Saudita eram povos politeístas que acreditavam em vários deuses. A gente vê que a cidade sagrada para os muçulmanos é uma cidade sagrada chamada de Meca, onde existe uma grande pedra preta. A gente vê que essa rocha eles acreditavam que era branca e ficou negra, que é chamada Pedra Negra. Ela ficou escura por causa do pecado da humanidade. Então, todos os anos, os muçulmanos de todas as partes do mundo se reúnem nessa cidade para pedir o perdão a Allah. Agora a gente vai observar então, pessoal, como foi que surgiu essa religião islã. A gente vai observar que o islamismo surgiu no ano de 610, ou seja, a gente vem lá no século 7. A gente vai observar que surgiu com um homem que era um grande comerciante, e esse comerciante ele é chamado de Maomé, ou Mohammed. Maomé, como ele era um comerciante, ele começou a viajar por várias regiões do mundo. E ele percebeu que existiam religiões que acreditavam em apenas um Deus, como o cristianismo, que somos nós, e o judaísmo, que é a religião da qual Jesus nasceu. A gente vê que é o povo de Israel. A gente vai observar que Maomé, então ele vai começar a perceber que não existiam vários deuses, mas que existia apenas um Deus. Então, a gente vê que ele depois, aos 25 anos de idade, vai se casar com uma viúva chamada Xantipa, que ela tinha 40 anos de idade, era uma viúva muito rica. E ele então vai começar, se casou com ela, viajou por várias regiões e a gente vai observar que um dia ele vai receber a visita de um anjo Gabriel. A visita do anjo Gabriel foi quando ele estava em uma grande montanha e recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel disse a ele: só existe apenas um Deus. E esse Deus ele é chamado de Alá. Então a gente vê que o Deus dos muçulmanos é chamado de Alá. A gente vai observar que quando ele recebeu a visita do anjo Gabriel, o anjo Gabriel disse: Maomé, existe apenas um Deus. E esse Deus ele é chamado de Alá. A gente vai observar que a partir daquele momento, Maomé ele começou a criar o seu livro sagrado, que é o livro que os muçulmanos acreditam. Esse livro, que é como se fosse a nossa Bíblia, o livro para eles é chamado de Alcorão. A gente vai observar que muitas pessoas acharam que ele estava louco e Maomé ele teve que fugir da sua cidade e foi para outra. Essa fuga de Maomé
de Meca para Medina, a gente vê que é chamado de Hégira na nossa história. A gente vai observar então que é que vai acontecer. O islamismo, então, ele surgiu na Arábia Saudita, no século VII, é uma das maiores religiões do mundo. A gente vê que a palavra Islã é uma palavra em árabe que significa submissão, é uma pessoa que vai se submeter à vontade de Deus. O Deus para os muçulmanos, vocês têm que se lembrarem que ele é chamado de Alá, certo? Então Alá é o Deus dos muçulmanos. A gente vai observar que toda pessoa que se submete, que acredita na religião islã, ela passa a ser chamada de muçulmana. É uma pessoa que se submete à vontade de Deus. Islã significa submissão, uma pessoa que vai se submeter a outra. E muçulmano, nós temos a definição aí. É aquele que é submisso a Deus, que no caso é Alá. Então a gente vê que muçulmano é aquela pessoa que vai se submeter à vontade de Alá. Essa religião ela é monoteísta, ou seja, eles acreditam em apenas um Deus. Esse Deus ela é chamado de Alá. E ele é o criador de todas as coisas, onde devemos adorar unicamente a ele. Aí a gente vê que essa religião ela vai ser criada por um comerciante muito rico, que ele era chamado de Mohammed ou Maomé, em português. A gente vê que Maomé recebeu a visita então do anjo Gabriel, e a gente vai observar que quando ele estava orando na montanha, recebeu a visita do anjo Gabriel e criou a religião chamada de islamismo. Então a gente vê que essa religião foi criada por Maomé, quando ele recebeu a visita do anjo Gabriel, dizendo que existia apenas um único Deus chamado de Alá. A partir daquele momento a gente vê que eles vão passar a acreditar em apenas um Deus e a religião ela é monoteísta. O que é que vai acontecer? Quando Maomé ele faleceu em 632, muitas pessoas começaram a disputar o poder, ver quem iria governar. A gente vê que várias pessoas começaram então a lutarem para ver quem iria assumir o lugar de Maomé. Assim, a gente vê que o livro sagrado dos muçulmanos, do islamismo, é o chamado Alcorão, ou Corão. A gente vai observar então que depois da morte de Maomé, vai haver o quê? Uma divisão de dois grupos de muçulmanos. Aí é o que nós temos que ter atenção. Os muçulmanos, eles eram divididos em dois grupos, os sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles acreditavam que quem deveria assumir o lugar de Maomé seria quem? Seriam os chefes militares de lá da Arábia Saudita, chamados de califas. E eles também acreditavam que qualquer pessoa do mundo poderia se tornar membro da religião islã. Já os xiitas, que é o menor número dos muçulmanos, a gente vê que eles são radicais. Tudo deles é demais. A gente pode observar que os xiitas, existe apenas o quê? Nós vamos ver que existe 120 milhões de pessoas, como nós colocamos aqui. Veja no mapa que eu coloquei embaixo, existe mais de 1 bilhão de habitantes, onde nós temos 120 milhões desses muçulmanos são xiitas. Por que eles são em menor número? Porque eles são radicais demais. Tudo deles é demais. A gente vai observar que eles queriam que a família de Maomé, que era um primo de Maomé, ele governasse o território o território do Islã, que ele fosse líder do islamismo. A gente vê então que nem todos os muçulmanos aceitaram serem governados por esse parente então de Maomé, e a partir daquele momento começou a existir uma desavença entre os sunitas, que queriam serem governados pelos militares, chamados de califas, e que toda pessoa poderia se tornar islã, e a gente vê os xiitas que queriam serem governados pelos descendentes de Maomé, e não por qualquer pessoa. A gente vê que isso é muito radical. Então a gente vai observar então que os xiitas e os sunitas eles tinham
uma diferença muito grande. Os sunitas diziam que o líder religioso eleito pela população, eles principalmente adoravam o Alcorão e a Suna. A gente vê que eles são majoritários, uma maioria, 90% dos muçulmanos são sunitas, e a gente vê que eles vão se diferenciar em vários aspectos, nas orações, decorações das casas e também das suas igrejas, que eram chamadas de mesquitas. A gente vai observar que os xiitas são líderes religiosos, membros da família do profeta Maomé. A gente vê que muitos desses xiitas acreditam que são descendentes diretos de Maomé. A gente vê que eles acreditam na independência religiosa em relação à autoridade política, ou seja, eles querem separar a religião da política, e eles também têm uma interpretação muito rígida do livro sagrado deles, e não reconhecem outro livro. A gente vê que eles são até um pouco preconceituosos com outras religiões, porque eles acreditam que são eles que devem governar, são eles que devem apenas interpretar o Alcorão, e eles também são a minoria, ou seja, um pequeno grupo, 10% da população que forma os muçulmanos, a religião islã, ela então vai ser formada pelos xiitas, um grupo de radicais que acreditam que apenas eles devem governar e devem mandar na religião islã, porque são descendentes de Maomé. A gente vai observar, pessoal, que essa religião, essa parte então formada pelos xiitas, ela merece então uma certa atenção. Por quê? Só um minuto. A gente vai observar então que tudo isso então começou então principalmente quando eles queriam que o chefe do governo muçulmano, depois da morte de Maomé, fosse então do primo, e que também era genro de Maomé, chamado de Ali. Como os muçulmanos não aceitaram serem governados pelo genro de Maomé, foi que os xiitas acabaram se separando dos sunitas e formaram então outro grupo de muçulmanos que são radicais. Então a gente vê que eles são bem autoritários, rígidos e que perseguem grande parte da população, não apenas os sunitas, mas também a população mundial. A gente vai observar que a grande parte dos homens-bombas, eles fazem parte dos xiitas e não dos sunitas, certo? Existem sunitas também que são homem-bomba, mas a maior parte deles são os xiitas, que a gente acaba generalizando. A gente vê que a igreja deles, dos muçulmanos, é um local chamado de mesquita. Mesquita é um local, uma instituição de ensino onde eles vão aprender a sua religião, e a gente vê que também é um lugar sagrado. A gente vai observar então que todo o Islã ele tem princípios. Ele deve acreditar em Deus, deve acreditar nos anjos, acredita nos livros sagrados, acredita nos profetas, pessoas que passam a mensagem de Alá para a população. Eles acreditam no dia do juízo final e também acreditam que todos nós temos um destino escolhido por Alá, que é na predestinação. A gente vê que todos os dias, ou pelo menos uma vez na sua vida, todo muçulmano ele tem 5 obrigações. A gente vê que ele tem que fazer uma declaração de fé, ele só pode acreditar em apenas um Deus, e esse Deus é Alá. Ele deve orar 5 vezes ao dia, em direção ao Oriente Médio, que é onde vai ficar a sua cidade sagrada chamada de Meca, a cidade onde Maomé vivia. Nós vamos ter aí também, todo muçulmano deve pagar esmolas anuais, né? Uma forma de agradecer a riqueza que ele tem. Quarta obrigação, ele deve jejuar, não é? Que vai ser a abstenção, ele vai ficar sem comer durante o mês sagrado do Ramadã, desde o amanhecer até o entardecer, ele vai se abastecer de comidas, de sexo também, certo? Não é o dia todo não, é apenas do amanhecer até o anoitecer. E vamos ter também a quinta obrigação, que é que pelo menos uma vez na vida, todo muçulmano, ele vai pelo menos visitar a cidade sagrada para os muçulmanos, que é chamada de Meca, onde existe uma grande pedra negra, que eles acreditam que foi Alá que enviou para a terra, e também ali foi construído
o primeiro templo religioso por Abraão. Aqui a gente vai observar, pessoal, só para a gente finalizar, eu quero que vocês observem que muito do preconceito que nós temos em relação aos muçulmanos é se falando sobre o quê? Que existem algumas partes de um livro sagrado dos muçulmanos que são muito radicais. A gente vê que os xiitas vão se basearem nessas passagens e eles então vão bancarem o quê? Espalhar o terror pelo mundo. Quem nunca ouviu falar que o muçulmano ele é terrorista? Quem nunca ouviu falar que o muçulmano ele é homem-bomba? E a gente vai observar que nem todos os muçulmanos eles são homens-bombas, né? Principalmente o grupo formado pelos xiitas, que são grupos muito radicais. A gente vai observar algumas passagens aí, por exemplo, combatei-os, os não muçulmanos, e Deus os punirá através das vossas mãos, cobri-os de vergonha. Pessoal, vejam aí. A gente vai observar então aí. Imprimi o terror, inimigos de Deus e vossos inimigos. Eu instalarei terror nos corações dos infiéis. Golpeei-os acima de vossos pescoços e arrancai todas as pontas de seus dedos. Não fostes vos que os matastes, foi Deus. A gente vê aí que o que é que vai acontecer. Essa parte do livro sagrado dos muçulmanos vai dizer que realmente os muçulmanos eles devem lutar contra as pessoas que não acreditam em Alá e devem realmente matar. Porque quem estará matando não é as pessoas, mas sim o próprio Alá. Então toda morte ela é justificada. A gente vê que nem todos os muçulmanos acreditam nisso ou vão colocar em prática essas ideias. A gente vê que principalmente são xiitas. A gente vai observar aí que os xiitas, eles acreditam, muçulmanos de forma geral, acreditam na chamada Guerra Santa, ou chamada de Jihad. A Jihad significa o que? Guerra Santa. Por quê? A gente vai observar que uma parte do livro sagrado dos muçulmanos acreditam e defendem a chamada Guerra Santa. Essa Guerra Santa, ela diz o quê? Todo homem que morrer, que lutar em nome de Alá, que matar pessoas que não são da religião muçulmana, principalmente os xiitas acreditam nessas ideias, eles vão receberem, quando eles morrerem, vocês estão vendo apenas as pernas aí de um homem muçulmano que sobrou, a gente vai observar então que eles se matam por quê? Eles se matam próximo a pessoas que não são da religião muçulmana, para matarem realmente pessoas que são cristãs, pessoas que são judeus. A gente vai observar por que eles matam essas pessoas. Porque são pessoas de outras religiões. E a gente vai observar que esse pequeno grupo, formado pelos xiitas, a gente vê que eles acreditam que quando eles morrerem, eles vão receber de Alá um palácio. Nesse palácio vai ter toda a comida, toda a riqueza que eles quiserem no paraíso. E cada homem vai receber esse palácio com a madeira mais cara do mundo, chamado marfim, e eles também vão receberem 7 mulheres. Ou seja, os muçulmanos ainda hoje acreditam que podem ter várias mulheres. A gente vê que essa promessa, chamada de Jihad, Guerra Santa, eles acreditavam que cada noite as mulheres, os homens ao manterem relação sexual com as mulheres novamente voltariam a recuperar a sua virgindade. Então, todos esses fatores faziam com que os muçulmanos cometessem e ainda cometem suicídio, principalmente matando pessoas que não são muçulmanas, matam pessoas que são cristãs, matam pessoas que são judeus, principalmente porque eles acreditam que matando-os vão receber um palácio e várias mulheres à sua disposição. Claro que isso não são todos. Eu não quero que todo mundo saia dizendo que os muçulmanos são isso, são aquilo. Não. Vocês vão ter a consciência que são xiitas que acreditam nessas ideias de matar o inimigo, matar a pessoa que não é muçulmana, vai receber um palácio com várias mulheres virgens à sua disposição. E que a cada noite as mulheres vão receberem então, vão recuperar a virgindade. A gente vai observar que isso é uma promessa que todo muçulmano ele recebe, principalmente os xiitas. E a luta deles, então, para matar os infiéis é chamado de jihad,
que significa uma guerra santa, que é falado no próprio livro sagrado dos muçulmanos, chamado de Alcorão. A gente vai observar que todo muçulmano, principalmente homens, de forma geral, homens e mulheres, eles andam com o corpo todo coberto. Mas por quê? Para não mostrar, exatamente para não mostrar as suas formas, não mostrar o seu corpo a ninguém. As mulheres, principalmente, a gente vê que elas só vão mostrar basicamente os olhos, porque elas só devem mostrar o seu corpo, o seu cabelo, principalmente apenas ao seu esposo e não a todos que vivem ao seu redor. Então a gente vê que é assim que a gente vai finalizar um pouco falando sobre a religião islã. Uma religião que ela é a favor da paz. A gente vê que algumas pessoas xiitas, um pequeno grupo que formam então a religião islã, realmente eles são autoritários, são preconceituosos e que também eles acreditam na Guerra Santa, que matando pessoas que não são cristãs, que não são muçulmanas, eles então, matando eles, vão receberem um grande palácio, toda a riqueza no paraíso, no céu, vamos dizer assim. Então a gente vai observar que nem todos os muçulmanos são radicais, como por exemplo os xiitas, que são a maioria. A gente vai observar que os xiitas, que o islamismo então, ele surgiu na Arábia Saudita. A gente viu que ele foi criado por Maomé, lá no século 7. A gente vai observar que o Deus dos muçulmanos é Alá, e a gente vai observar que eles têm uma igreja. Para a igreja dos muçulmanos é chamada de mesquita, o templo religioso. A gente vê que eles têm um livro sagrado chamado de Alcorão, e os muçulmanos são divididos em dois grupos. Os sunitas, que não são radicais, são pessoas bem tranquilas, e vamos ter também os xiitas, que são bem radicais e que acreditam principalmente na Guerra Santa, em matar pessoas que não são muçulmanas, vão receber um paraíso.